Papo de Comportamento. Estamos recebendo mais uma vez Erenita Souza e Edmar Nogueira, os coachings que participam, colaboradores aqui do nosso programa, do nosso Papo de Comportamento. Uma boa tarde aos dois. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, pessoal. Então, como sempre, o Edmar vai ler aqui uma história, uma fábula, uma informação, alguma coisa para dar o pontapé inicial das nossas discussões. Vamos lá, Edmar. Hoje nós faremos uma breve análise sobre o mito da caverna, de Platão. O mito da caverna foi criado pelo pensador grego Platão e é uma das passagens dentro da obra A República, que trata de política. O mito da caverna foi escrito na forma de alegoria, pois o povo grego, em sua grande maioria, era constituído por pessoas analfabetas e não iria entender a teoria de Platão se ela fosse exposta em forma de filosofia. Então, Platão, muito inteligente, resolveu escrever o mito da caverna de forma alegórica, na forma de uma narrativa, só para facilitar o entendimento. É por isso que ele utiliza muitas metáforas. Dentre essas metáforas pode-se destacar a caverna, as correntes, as sombras, o sol, a saída da caverna para o mundo exterior e o regresso para o interior da caverna. O sujeito que convence para se sair da caverna e o sujeito que convence para se ficar dentro da caverna. A metáfora da caverna, ela refere-se ao ambiente onde ocorre nossa escravidão, nossa ingenuidade, nossa falta de crítica sobre tudo o que vemos e ouvimos. Além disso, está associada ao que o senso comum pode fazer com as pessoas, que é dar a elas uma visão mentirosa e limitada sobre a realidade, iludindo-as e fazendo-as pensar que estão diante da verdade. Como exemplos de aplicações do mito da caverna, podemos citar muitos eleitores que escolhem seus candidatos sem ter consciência política, sem ter um fundamento teórico para isso, que só a ciência e a filosofia podem dar. Mas como eles não têm acesso a esses conhecimentos, então vivem na miséria intelectual do senso comum e passam a fazer escolhas dessa forma, complicando ainda mais a própria vida e a vida de quem talvez tenha uma visão mais crítica. Outro exemplo é o de um médico que costuma apresentar o diagnóstico dos seus pacientes só pelos aspectos exteriores, só confiando no que vê, sem submeter o paciente a um exame, ao método científico anunciando a doença errada. Outro exemplo está no fato de muitos professores julgarem antecipadamente alguns alunos, afirmando que não são estudiosos, que são burros, que não passarão de ano, que não terão futuro, baseando-se apenas nas primeiras impressões acerca desses alunos, podendo levá-los a um sentimento de impotência e insignificância a ponto de desmotivá-los, ao ponto de eles evadirem-se da escola. Outro exemplo diz respeito às ilusões do comércio. Os comerciantes se aproveitam do predomínio da visão do senso comum na maior parte das pessoas para explorá-las por meio do marketing, vendendo os seus produtos mesmo que tenham baixa qualidade, iludindo através de uma propaganda ilusória que explora o senso comum, a miséria intelectual, em pessoas sem crítica, que não sabem avaliar o que estão vendo e ouvindo e acabam por cair no consumismo desnecessário sem perceberem. No interior da caverna se compartilha uma realidade aparente, ilusória, que se manifesta na forma de uma afirmação. Tal afirmação só é quebrada a partir do momento em que se busca a negação da afirmação, presente do lado de fora da caverna, ou seja, no mundo exterior. Ao se deparar com a negação, como as coisas são realmente, a verdadeira verdade, ocorre uma desilusão, quando a mentira passa a ser substituída pela verdade. É o desencanto que a ciência pode proporcionar ao sujeito. E, tomado pela dor do choque, que é o confronto entre a afirmação e a negação, vendo que foi enganado esse tempo todo, passa a se sentir infeliz, experimentando desgosto, o preço de se conhecer a verdade que surge do confronto entre coisas opostas, a afirmação e a negação. Diante do exposto, estar aprisionado na caverna significa estar preso à visão de senso comum. É o sujeito que explica as coisas a partir do senso comum, sendo incapaz de recorrer à ciência e à filosofia para isso,
Consequentemente, é um sujeito que explica as coisas pela ilusão dos sentidos, pela ingenuidade e pela ausência de reflexão. Estar aprisionado, portanto, implica em ser manipulado, implica em viver numa mentira sem perceber que os sentidos nos limitam, conduzindo a vida a uma miséria intelectual, como é a vida de muitos eleitores. E a melhor forma de sair dessa caverna hoje é por meio da escola, dos estudos, da leitura, da evolução. Sair da caverna é um compromisso ético consigo e com o mundo. Muito bem, Edmar. Gostou dessa hoje? É interessante, eu penso muito sobre isso. Platão era um cara... Platônico. Pense no cabra bom, história de Platão. Então, o que a gente pode dizer aí da caverna? Então, vocês que pensam muito sobre isso, né, Ricardo? Eu acho que a mídia é uma grande caverna. Nossa, como a mídia é a caverna maior que temos hoje. A mídia, os meios de comunicação, os veículos de comunicação, é a maior caverna, uma verdadeira caverna eletrônica. Mas aí já é um outro... Vamos aqui para o nosso... Para a nossa caverninha aqui. Esse é um gancho que dá para a gente iniciar, né? Quantas pessoas estão presas na caverna com medo de encontrar um mundo lá fora? E aí continuam-se aprisionadas pelas correntes. Pelo senso comum, né? Pelo senso comum, pelo mais fácil, que é o senso comum. Exatamente. A dificuldade de pensar, o medo, a preguiça, a falta de oportunidade de pensar. Exatamente. Tudo isso você vai levando cada vez mais para o senso comum, né? Tem um caso bem interessante que é as pessoas publicarem nos grupos na internet, né, no WhatsApp principalmente, que vai haver blitz em tal lugar, que está cheio de blitz na cidade, que é o governo faturando em cima das blitz, né? Eu costumo sempre responder dizendo que quem dera que nós tivéssemos blitz todos os dias em todas as esquinas. Quem dera que nós tivéssemos policiais nos protegendo, né? Porque as blitz são ao nosso favor, são para nos proteger, uma forma de proteção do ser humano, né? Do cidadão. E as pessoas publicam isso como se fosse... Porque as pessoas querem proteção, mas ao mesmo tempo rejeitam porque querem andar na sombra. Exatamente. Porque a sombra, o que é a sombra? A sombra não é nada além daquilo que você quer ocultar do mundo. Então eu quero começar com essa reflexão. O que você tem escondido do mundo com medo de não ser aceito? Como é, Elenita? Vai, se aprofunde aí nessa história aí. Vai. Explique melhor. Explique melhor aí. O que é a sombra? A sombra é aquilo que você não quer que o mundo veja. É um segredo que você tem. É algo que está oculto em você. E que você tem vergonha ou medo que o mundo descubra dessa característica sua, desse segredo seu. Então, muitas pessoas preferem estar na caverna, cercado da sombra, uma vez por estar na zona do conforto ou pela opção do medo, ou pela situação mesmo de ser descoberto, de ser visto, de não conseguir ir adiante. Aí usa a questão do senso comum, né? Da zona do conforto, vamos dizer assim. Tem até, uma vez eu ouvi o Edmond falar, que é também bem polêmica as declarações, que ele disse, não é ele que fala, na realidade muita gente fala isso, a felicidade é burra, no sentido de, ou seja, é a ignorância que você tem diante das coisas que faz você achar que está tudo certo. É um certo conformismo, na realidade. Sim. O que ele quis dizer, né? Ele quis dizer felicidade no sentido de conformismo, de você então não querer pensar, de você não querer analisar, não querer refletir sobre as coisas. Então você usa o senso comum. Ele falou felicidade não no sentido, nesse sentido, né? De você usar o senso comum como a regra, como o viés para você agir na vida. Né? A ideia do senso comum. Eu não quero saber de pensar, eu não quero saber de refletir, eu não quero saber de me expor, eu não quero sair da caverna, né? Sim. Eu não quero sair da caverna. Se todo mundo faz assim,
Vamos fazer assim, Vamos fazer. não sou eu que vou fazer o Não contrário. importa se esteja certo ou Exato. errado. Não vamos pensar sobre isso, né? Todo mundo faz, eu vou fazer também. Exatamente. Também E a questão disso tudo é que nós, quando falamos de seres humanos, de comportamento, é importante evidenciar que todos nós temos a luz e temos a sombra, né? Como descobrir essa luz e como descobrir a própria sombra? Buscando o autoconhecimento. Porque se você vive espalhando para o mundo a sua luz, é a sua melhor parte. Então você sempre está mais positivo, você sempre está oferecendo aquilo que você tem de bom. Mas muitas das vezes as pessoas estão oferecendo a sombra, aquela coisa que incomoda ele e que às vezes não tem nem consciência. Então a sombra ela pode ser consciente e pode ser inconsciente. Explique melhor, vai. Essa sombra aí. O que é a sombra? Sombra? A sombra Sim. é tudo aquilo que está oculto em você e que você não consegue enxergar ou assumir com propriedade, tá? É algo que lhe incomoda, é algo que faz você estagnar ou ser visto como uma pessoa que não age para sair daquele movimento. Por exemplo, já teve casos da pessoa descobrir num processo de coach, eu descobri que minha sombra é a procrastinação, tá? O que a procrastinação faz com você? Ela me limita. Ela faz com que eu fique paralisado, ela faz com que eu deixe as coisas para fazer tudo para depois, e aí eu perco grandes oportunidades. Tem pessoas que descobrem que a sombra é a ignorância. Eu sou muito impulsivo, eu sou muito ignorante, eu tenho que resolver as coisas do meu jeito. Isso é uma sombra. Quando a pessoa não consegue se desvincular dessa característica sozinho. Aí entra o processo de coaching para ajudar, entendeu? Então todos nós temos um lado luz, que é onde as pessoas sentem prazer de estar ao nosso lado, quando você está usando aquele lado bom, aquele perfil que faz com que as pessoas estejam bem ao seu lado. E o lado sombra é aquele lado ruim. Mas quando eu digo que ela pode ser consciente ou pode ser inconsciente, consciente é quando você sabe e tenta esconder do mundo, tá? Ou até mesmo você se manipula, você se auto-sabota. Eu sei que tenho, mas eu faço de conta que não tenho, porque eu não sei como cuidar dela só. E o inconsciente é quando você age e nem sabe que tem. Deu para entender agora? Sim, sim. Perfeito. Eu acho que você está pensando nas sombras. Não, eu estou querendo entender assim, a questão do Platão com a questão do texto com relação aí a o que é que acontece? Quando as pessoas estão na caverna, elas estão na zona do conforto, né? E elas estão cercadas de quê? De sombras. De sombras, exato. Porque se ela sair da caverna, ela vai encontrar a luz, tá? E o que é a caverna? A caverna é aquilo que está ali aprisionando. Às vezes um emprego que você já está há tanto tempo e não está lhe satisfazendo mais, mas você tem medo de buscar uma outra oportunidade. A caverna, às vezes, é um relacionamento que não está mais dando certo, mas que você tem medo de dizer para o mundo que você está só a partir de agora. Então, a caverna é tudo aquilo que lhe aprisiona e que você não consegue sair dela para ir para um mundo, gritar sua liberdade. Enxergar um mundo diferente. Mesmo que alguém tenha saído antes de você e diga para você que lá fora tem vida, que a caverna não é, o mundo não se resume à caverna, lá fora existe vida melhor, mas as pessoas que estão presas na caverna, elas não têm coragem de sair. Mas muitas vezes ela não tem uma questão mesmo de ignorância, né? De você não estar ciente do que está acontecendo. Perfeito. Você já vive nas trevas. Pronto, Então, aí onde você está começando a compreender quando eu falo do inconsciente. Você age assim, não é por uma escolha, vamos dizer assim. Você age porque você está encoberto. Isso. E acha que aquilo ali é o que é real, como diz o próprio texto, né? Exatamente. Sim. Aquilo ali é que é a verdade daquilo que está ali, está posto, que é o que todo mundo diz, que é o que todo mundo é, que é o que todo mundo faz. Então não existe necessidade de questionamento, né? É isso mesmo. Então, por vezes, por algumas limitações próprias, né?
Exatamente. Eu acho que por vezes, como diz o próprio texto, às vezes é a falta do conhecimento, da oportunidade de ver coisas diferentes, né? Às vezes é medo, né? Às vezes é você realmente ser muito tolhido desde a infância, enfim, uma série de coisas que passa a ser o ambiente da caverna, o seu ambiente, o ambiente que você vive, né? E está acostumado a isso. Né? Exatamente. Tem pessoas que têm medo de viajar de avião, né? Tem pessoas que têm medo de conhecer um outro estado, um outro país. Por quê? Porque tem medo de sair da sua caverna. Então, coloca algumas desculpas que usa de artifícios. Essas desculpas são as correntes, né? Que lhe aprisionam nessa caverna. Então, a caverna, simbolicamente, ela pode ser vista em vários sistemas da nossa vida. Eu fico pensando, rapaz, como esse Platão era espetacular, gênio, porque isso foi escrito há 400 anos antes de Cristo. Sim, mas esses caras, eles eram inteligentes. Não é porque eles eram há 400 antes de Cristo que eles eram mas o que o Edmar quer dizer é que até no mundo de hoje... Tá real. Tá real. Então, porque esses caras, eles vão na essência da busca dos conflitos humanos. Né? Exatamente. Independente de época, ele vai no conflito humano mais profundo, né? Sim, mas são poucos os que a gente ouve falar hoje, né? Os que se destacam mais, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, são você conta nos dedos os que falaram alguma coisa naquela época e que ainda repercute até hoje, né? Então, assim, o quanto Sócrates é atual, o quanto Platão é atual, o quanto Aristóteles é atual e alguns outros, né? Então, isso me encanta. Porque falar de comportamento e não lembrar deles, né, Edmar? É porque exatamente, eles vão na essência do comportamento humano, né? No que move o ser humano. Independente de qualquer época, você vai ver isso. As paixões, as cavernas, né? As sombras. É isso. E a nossa intenção é justamente trazer para essa realidade, né? Trazer para que as pessoas comecem a refletir, ter mais consciência de quantas cavernas elas estão presas, de quantas correntes estão aprisionadas, de quantas sombras você tem e não tem consciência. Ou tem consciência e não consegue se livrar delas, né? Porque acontece o seguinte, é um lado luz e um lado sombra. Então a gente sempre busca a luz, não é isso? Só que quanto mais luz, mais sombra. Nunca você vai conseguir ser 100% luz. Eu acho que nunca, isso não existe, né? Mesmo porque eu acho que isso não é estático, você transita na sua vida, durante o trajeto da sua vida, você vai transitando. Momentos você está bem, momentos você está ruim, momentos você está se deixando levar mais por ilusões, momentos você está mais sóbrio. Obviamente que ao ganhar mais autoconhecimento, isso vai ficando mais claro. Mas você transita durante a sua vida, você vai passando por essas fases. Não é uma coisa só, única, estanque. Porque a vida é cheia de surpresas. Né? O lado sombra, como a Erenita falou, é aquilo que você não quer que as pessoas vejam. Você só quer que as pessoas vejam o teu lado luz, tá certo? Um exemplo são os padres. Quantos padres, bispos, cardeais, né? São pessoas amáveis, caridosas, todo mundo é apaixonado por eles e eles fazem coisas erradas com crianças, né? Quantos casos, padres que foram expulsos da igreja porque o seu lado sombra permitia que ele fizesse, ou que eles fizessem, coisas que não eram permitidas dentro do sistema em que eles viviam. Então as pessoas viam o lado luz, era o que eles mostravam. O ser bom, o ser de Deus, o ser que acolhe, o ser que ajuda e tal. Mas esse lado luz aí também é muito uma convenção social, né? Se você for ver, tem várias coisas aí que a gente pode analisar. Muitas vezes esse lado luz é uma questão de convenção social. Sim. Que termina sendo... Aí vem assim a sombra mais, vamos dizer assim, uma institucionalizada, né? Uma caverna, por isso que eu falo, hoje em dia a nossa caverna é eletrônica, são os meios de comunicação, que toda religião organizada, ela procura instituir, né, uma forma de prender os seus fiéis, né, no sentido de estipular as coisas, as regras, para você ser uma pessoa considerada uma pessoa digna, né? Exatamente. Você é uma pessoa digna, você cumpre as suas obrigações enquanto fiel ou então enquanto
os intermediários até o Supremo, vamos por de uma igreja, seja ela qual for. Sim. Então você tem os seus então você é uma pessoa digna. Não quer dizer que a pessoa seja tão digna assim, né? Exato. Então, eu acho esse tema fantástico, sabe, Ricardo? Eu sou apaixonada por isso, por luz, por sombra, porque as pessoas... Você gosta de maquiagem, então? Né? Luz e sombra, esse negócio. Holofotes. Não, maquiagem, você tem que botar, né? O jogo de luz e sombra, não é isso? As pessoas... a maquiagem interna... as pessoas, elas estão muito preocupadas com o julgamento, né? O quanto que os outros vão julgar. Então, quanto mais a luz você estiver expondo para o mundo, as pessoas estão satisfeitas. E aí tentam esconder. As pessoas públicas, por exemplo, elas escondem bastante as sombras. Porque se o mundo enxergar as sombras, elas vão deixar de ser vistas do jeito que querem, né? Do jeito que desejam. Então, essa situação de luz e sombra é muito complexo. E quando, na maioria das pessoas descobrem, entra num processo, por vezes, de frustração, quando não tem um apoio adequado, um profissional que possa lhe ajudar, bem preparado para essa situação. E uma das dicas que eu faço questão de passar aqui é a questão do perdão, do auto-perdão. Porque todo ser humano, ele tem o direito de errar. E eu acredito muito que nós estamos aqui para passar por provações diariamente. Mesmo porque o grande julgador somos nós mesmos. Somos nós. Né? Exatamente. Então, antes de você me julgar, eu já estou me julgando. Eu julgando. já estou, o grande julgador, exceto os nossos políticos que não têm, já são, aí é uma questão de doença mental, que não tem o menor, enfim, não tem o menor rancor, quando você, remorso, não tem o menor remorso. Mas aqui temos ouvintes participantes. Olha, boa tarde, as pessoas que estão na caverna tendem a entrar no espiral do silêncio, proposto por Newman, já é outro filósofo. Perfeito. Perfeito. Meu nome é William, da Aruana. O pessoal gostou da sombra. Temos aqui o Clodoaldo. Ricardo, boa tarde, sou ouvinte e assíduo. Parabéns pela linha de dirigir o programa. Gostaria de saber dos entrevistados se a depressão pode ser considerada um grande vilão dessas sombras. Sim. E temos também aqui o Gilberto, falando dos nossos políticos. Desculpe, não me contive. Se eu conhecesse Platão, na outra geração, pediria a ele uma descrição do caráter dos nossos políticos. Isso deveria servir para a reflexão futura do nosso povo. É o Gilberto aqui. E muito obrigado aí pela participação dos nossos ouvintes. 99989-2817. 99989-2817. Bom, vamos então começar aqui com o William, a questão da espiral do silêncio. Eu creio que exatamente a tendência de quem porque você se torna... É a mesma coisa de ser responsável. A liberdade, a responsabilidade, ela é cara, ela é dolorida. Sim. Né? É uma coisa dolorida, não é... todo mundo quer falar de liberdade, todo mundo quer falar de ter a autonomia, mas isso tem um custo caro, Sim. porque você que vai ser o responsável por você mesmo. E é muito mais cômodo você passar essa responsabilidade da sua vida para outro. Exatamente. É a coisa mais fácil, a coisa mais cômoda ficar na sombra e alguém me dizer o que eu tenho que fazer. Perfeito, Isso aí. Ricardo. E é exatamente a ideia do silêncio, de você ficar nessa coisa de alguém me diga o que é que eu tenho que fazer. Porque é doloroso você nascer de verdade mesmo. Psicologicamente é muito doloroso. Perfeito. Isso. Você é responsável pelos seus atos. E ninguém quer isso. Porque nós queremos alguém para dizer o que fazer e depois a gente botar a culpa nela também, né? Exato. Depois a gente botar, não foi eu, foi fulano. Né? Exatamente. Então há essa necessidade do outro para me dizer o que eu tenho que fazer para eu fugir de mim mesmo. E aí é realmente um ato de espiral de silêncio mesmo, de você ficar preso. Fica preso, fica incomodado, infeliz e não tem uma vida própria, né? Exatamente. Aí vem a questão da depressão. O Clodoaldo quer saber a ideia, o que vocês têm em relação da depressão com relação Esse a isso. espiral leva, né, à depressão. A depressão, ela pode ser uma doença física e ela pode ser uma doença psicossomática. Na maioria das vezes ela é uma doença psicossomática.
O que é uma doença psicossomática? Aquela doença que é gerada pela mente, né? Nós criamos as doenças. E na maioria das vezes, as pessoas em estado de depressão estão presas no passado, sentimentos fortes, emoções fortes vividas no passado, que geraram algum tipo de tristeza e que as pessoas ficam sofrendo a vida inteira. Eu tive um caso de perda de um primo e a minha prima sofreu muito. 30 dias, 60 dias e tal. E aí ela procurou um médico. E o médico falou para ela, luto é 7 dias. Depois de 7 dias, você tem que se acostumar com a ideia de que não tem o que fazer mais, né? Exato. Mas tem gente, tudo bem, 7 dias talvez seja pouco. Então, a senhora já sofreu 30 dias, a senhora já sofreu 90 dias. 90 dias é um prazo suficiente para o luto terminar. Se passou 90 dias, a senhora precisa de ajuda. Realmente precisa de ajuda. Porque a senhora vai sofrer 90 dias, vai sofrer, e isso é verdade, já tem quase 3 anos e ela continua de luto, sofrendo, reclamando das condições como aconteceu o problema lá, e ela não consegue se livrar disso. Isso gera uma tristeza profunda que vai se transformar numa depressão, aí começa a ter problemas de relacionamento com as pessoas, começa a se isolar, né? E isso vai cada vez se aprofundando mais se essa pessoa não buscar ajuda, né? Outras pessoas estão presas no futuro. São os ansiosos. Eles se preocupam com as coisas que ainda não aconteceram e que talvez nem venham a acontecer. E isso também, a ansiedade, também vai gerar um problema de estresse, vai gerar um problema neurológico, que vai gerar uma dificuldade de relacionamento com as pessoas, que vai gerar uma série de problemas, que vai gerar uma tristeza, que vai gerar uma melancolia e que pode vir a causar também uma depressão. Nadir já mandou um recado desejando a todos uma ótima tarde. Realmente o pessoal está participando hoje. Um abraço, Nadir. Eu tenho aqui mais pessoas, Ricardo. Henrique, do Siqueira Campos, mandou aqui um abraço para você. Ok. Lili, Jéssica, Dona Deusinha do Siqueira Campos, Clécia de Itabaiana, todo esse povo aqui mandando o alô. Alô, parabéns para você, parabéns pelo programa. E tinha outro também, a questão dos nossos, do Gilberto falando. Essa questão da depressão, Ricardo, nós já tivemos alguns casos no processo de coaching, tá? A pessoa já fazendo terapia e o coaching, juntamente com a psicologia positiva que nós trabalhamos, ajudou nesse processo de melhoria, tá? Da depressão, por conta de que o foco da pessoa foi alterado. Ao invés de ela ficar preocupada ali no problema, na dor, na tristeza, o processo de coaching ajudou a otimizar o resultado no sentido de dar mais alegria e positividade na vida dela. Tá? Buscar outros caminhos que facilitasse a enxergar mais luz, mais sol, mais brilho para a vida. Então, o coach também pode ajudar nesse tratamento que a pessoa já está desenvolvendo para um processo de depressão. Tá? Nós já tivemos casos. Inclusive, o Seminário de Liderança Coach Psicopositiva, que vai acontecer agora dia 16 e 17 de setembro pelo INTC, trabalha tudo isso que nós estamos falando no programa hoje, tá? Essa questão de luz, de sombra e de crenças, e faz com que as pessoas possam realmente sair da caverna, faz com que as pessoas possam enxergar a sua sombra, né? E se perdoar. Nós temos casos assim fascinantes de pessoas que não conseguiam progredir na vida profissional e era por conta de sombras que elas nem sabiam que existiam ou não sabiam como se desvincular dessas sombras. Então, esse trabalho que nós temos desenvolvido há esses 3 anos tem ajudado muito as pessoas crescerem e evoluírem como seres humanos. Inclusive, a Caverna de Platão é um dos temas utilizados lá no nosso seminário, que vai acontecer na próxima sexta e sábado. Então esse assunto é um assunto muito profundo, de complexidade e particularidade únicas. Porque cada ser humano tem sua sombra,
cada ser humano tem sua luz, mas é necessário que a gente tenha mais consciência para que a gente possa saber usar na medida certa e no momento certo. E como o Edmar mesmo falou, quanto mais luz, mais sombra. Quanto mais poder, né, mais responsabilidade. Então, nós temos que saber entender até onde nós queremos ir para saber até onde podemos assumir. Muito bem. Já são 16 horas e 41 minutos. O tempo passa rápido aqui. É. E aí vamos ao filme de hoje. O filme de hoje se chama As Palavras. Assisti esse filme ontem e recomendo fantasticamente. As Palavras. As Palavras. Quem estiver ouvindo o programa, procure assistir o quanto antes, que vale muito a pena. O artista principal é Bradley Cooper. Bradley Cooper. As Palavras. Sensacional. E o contato com vocês? O contato é 79-99961-5636 ou 999599952. Esses telefones, entre em contato conosco para processos, treinamentos, consultoria. Nós estamos à disposição para ajudar a todos que precisarem. Quero deixar aqui o meu abraço a todos e gratidão sempre.